Que bom que vocês decidiram estar comigo e com a nossa audiência. Começamos o Julho Turquesa, é um mês de prevenção, conscientização e combate contra o olho seco. Esse é um mês importante, a gente vai falar bastante sobre o olho seco. E é interessante porque tem muitas pessoas que perguntam, mas doutor Charles, olho seco, o olho realmente fica seco? Fica, gente, o olho fica seco. E a gente vai conversar sobre esse assunto tão importante com vocês, tá bom? Junho se passou, meu Deus do céu, o tempo passa rápido, não é, turma? É muito rápido, assim, no estralar de dedos. Ei, Felipe, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? Daqui a pouquinho, mais um minutinho, a gente vai esperar a turma chegando para a gente começar mais uma super live. Que bom! Semana passada, turma, eu não pude estar com vocês, eu fui acometido por uma virose, eu estava tão disposto. Aí eu disse, gente, eu acho que hoje infelizmente não vai dar para estar com a nossa audiência para a gente conversar um pouquinho. E aí, Matheus, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Eu não consegui estar com você semana passada. Vamos então. Thaís, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá? Olha, quem sabe vocês que estão ao vivo e em cores, a gente de repente convide para a gente bater um papo. É rápido, é tranquilo, de repente você pode conversar um pouquinho mais sobre o olho seco e a gente também pode ter alguma dúvida referente à saúde ocular, né? Lembrando que todas as quartas-feiras, gente, tem que passar muito rápido, tá? Agosto vai completar 3 anos, agosto ou setembro vai completar 3 anos que nós começamos as nossas lives de quarta-feira à noite. Vocês acreditam como o tempo passa rápido? E tudo assim, de maneira bastante simples, amadora, que nós começamos há 3 anos atrás. E qual foi a ideia? Acho que todo mundo... Oi, Cris, boa noite, como é que vai? Bem-vinda, viu? Eu acho que todos vocês vão concordar que a pandemia foi um divisor de águas na história recente da humanidade. E o mundo ficou cada vez mais digital. E muitas pessoas acabaram usufruindo desse recurso, que eu acho que é um recurso pertinente, para gerar valor na vida das pessoas. Essa é a nossa ideia. Então faz mais ou menos 3 anos que todas as quartas-feiras, com raríssimas exceções, a gente tem estado aqui com vocês às quartas-feiras à noite, sempre para trazer algum assunto importante e relevante que envolva a saúde ocular. E vocês não esqueçam também que todas as segundas-feiras de manhã cedinho, às 5 horas da manhã, a gente tem uma super live lá no meu canal no YouTube. É mais uma live de cunho devocional. Por que, Dr. Charles, 5 horas da manhã, tão cedinho? A gente precisa reservar as primeiras horas do primeiro dia útil da semana para a gente se comunicar com Deus, se conectar com Deus. Então é o período que a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente medita sobre um tema importante. É interessante que ao longo dessa semana, na verdade já faz algumas semanas, a gente tem conversado bastante sobre um assunto que eu considero muito importante, que é o medo. Tem muita gente que não consegue dar o próximo passo, usufruir do próximo nível, porque fica travado no medo. Se você por acaso quiser saber mais informações a respeito, não esquece de acessar o nosso canal lá no YouTube, que fala sobre esse assunto tão importante. Olha só, 8 horas e 2 minutos, vamos começar a nossa live Julho Turquesa, mês de conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. Deixa eu baixar um pouquinho aqui só. Isso. Ainda a gente está se recuperando da virose, por isso que eu não estive aqui com vocês na última quarta-feira. Dr. Charles, ei, como é que vai? Boa noite, bem-vindo. Dr. Charles, o que é olho seco? Então, olha só, vamos conversar um pouquinho. Vereador, boa noite, bem-vindo, obrigado por sua presença, viu? Esse ano, inclusive, pessoal, de eleições municipais, não é isso? Então, o principal cargo executivo do município, nós temos, então, eleição para candidatos ao cargo do executivo mais importante do município, que é o cargo de prefeito, e de vereador. O vereador entrou e acabou me lembrando desse detalhe. Leonardo, boa noite, tudo bem? Obrigado por sua presença. E vai ser daqui a pouquinho, né? Então é interessante a gente já começar a ficar ligado no que está acontecendo nas notícias envolvendo os nossos candidatos a prefeito e a vereador. Muito bem. Olha só, olho seco é um tema muito importante, de bastante relevância para a saúde ocular como um todo. Como foi que tudo começou? Lá em 2017, existe uma organização internacional que se chama TIFOS. TIFOS significa Tear Film Ocular Surface Society. É a sociedade da superfície ocular e olho seco com uma expressão internacional importante. Então, em 2017, eles elegeram
o mês 7, o mês de julho, como mês de conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. A ideia qual que é? Conscientizar a população como um todo a respeito desse tema que é tão importante. E é interessante também que a versão dessa sociedade internacional aqui no Brasil se chama APOS, Associação dos Portadores de Olho Seco. Eu tive a grata satisfação de participar da APOS lá nos seus vídeos, há mais ou menos 20 anos atrás, quando tudo começou. Boa noite, Otávio, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Quando tudo começou, aproximadamente 20 anos atrás. E nós, juntamente com outros colegas, fomos convidados para organizar a sociedade em termos de interesse nacional para começarmos a divulgar o tema tão importante. Então, na ocasião, fazia parte da diretoria médicos, pacientes e outros colegas generalistas, mas principalmente médicos oftalmologistas e especialistas, sobretudo na superfície do olho. É interessante, né? Porque o olho é considerado o segundo órgão mais complexo do corpo. Só perde para o cérebro, vocês sabiam disso? E o olho tem a parte da fora, a parte do meio e a parte de trás. E a parte de fora a gente chama de superfície ocular, que é formado pelos tecidos que vão desde a borda da pálpebra, a conjuntiva. A conjuntiva ela dobra aqui embaixo no fundo de saco inferior. Depois ela cobre a córnea. A transição entre a conjuntiva e a córnea a gente chama de língua. Acho que para ficar mais fácil eu mostro aqui para vocês, tá bom? Então, a parte branca do olho é revestida por uma membrana semi-transparente que se chama conjuntiva. E a conjuntiva ela começa na borda da pálpebra. E aí, Jonathan, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Então, a conjuntiva, deixa o doutor, minha vizinha passou na consulta com o senhor. E aí, Jonathan, e aí? Ela teve o problema dela resolvido? Desculpa, viu, pessoal? De vez em quando eu vou tossir um pouquinho. Por isso que eu estava falando para vocês que eu não tive live na última quarta-feira, porque a gente estava com virose, não estava legal muito, não estava muito bem não. Boa noite, Fernando. Como é que vai, amigo? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Então, olha só. A superfície ocular ela é formada então pelo tecido que recobre a borda da pálpebra. Esse tecido ele vai para dentro, para o fundo de saco, aí forma o que a gente chama de conjuntiva tarsal inferior. Depois começa a cobrir a parte branca do olho. Então ela faz esse movimento aqui, ela faz uma dobra sobre si mesma, começa a cobrir a parte branca do olho, que é a esclera. Então a conjuntiva ela vai, recobre a esclera, depois ela recobre a transição entre a esclera e a córnea, que é o limbo, que tem umas estruturas muito importantes, tem umas células importantes que se chama stem cells, ou células totipotentes, não é isso? E por fim nós temos a córnea. Então a superfície ocular ela é formada pela a conjuntiva que cobre a borda da pálpebra inferior. Boa noite, Mendes, tudo bem? A borda da pálpebra inferior, o fundo de saco, a esclera, o limbo e a córnea propriamente dito, tá bom? E aqui nessa região, pessoal, nós temos assim as glândulas. Na verdade, a superfície do olho é coberta por várias glândulas, não é isso? Nós temos as glândulas principais que estão localizadas nessa posição aqui, ó, na região palpebral superior e de fora do olho, tá? Na verdade, por baixo da pálpebra, tá bom? Nós temos outros tipos de glândulas. Quando a gente pensa no filme lacrimal do ponto de vista anatômico, para facilitar o entendimento, a gente divide o filme lacrimal em 3 camadas. A camada mais externa, que é produzida por umas glândulas chamadas glândulas de meibômios. Então, olha só, são muitas glândulas. Na borda da pálpebra nós temos glândulas que estão dispostas assim, ó, verticalmente. A gente tem mais ou menos umas 25, 35, umas 20, 25 embaixo aproximadamente. E a boquinha da glândula desemboca exatamente na borda da pálpebra. E sabe o que é interessante? Essa glândula ela tem a capacidade de produzir a parte gordurosa do filme lacrimal. Então, assim, pensando do ponto de vista didático, para facilitar o entendimento, a lágrima tem 3 camadas. A camada mais externa é a camada de gordura, que é produzida pelas glândulas de meibômios que estão na borda da pálpebra, tá bom? A camada do meio é a água propriamente dito, que é produzida pelas glândulas lacrimais principais. Deixa eu ver o que a Heloísa está falando. Ele vai retornar na consulta. Nossa, com 92 anos de idade, é isso mesmo, Elo? Que legal! Joia, é isso aí. Ou seja, desculpa, tá, gente? As pessoas estão vivendo cada vez mais e melhor. Estou à disposição, viu, Elo, para ajudar vocês no que for necessário. A camada intermediária da lágrima, então, é formada
pela secreção da glândula principal que está localizada nessa disposição. Valfredo, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença. A glândula lacrimal principal, então, ela está disposta nessa região, no canto superior da pálpebra superior, no canto externo da pálpebra superior, e vai produzir basicamente água, tá bom? 90% da lágrima, pessoal, é formado por água. Daí a importância da gente beber água, tem que ingerir bastante água, tá bom? O corpo como um todo, não é isso? 68 a 70% do nosso corpo é formado por água. Importante a gente ingerir quantidade suficiente de lágrima, de água ao longo do dia, mais ou menos em 3 e 4 litros por dia. E aí, você está tomando água? Precisa tomar água, tá bom? E por fim, a gente tem a camada mais interna da lágrima, que é a camada de mucina, que é produzida pelas células caliciformes, que também estão aqui dispersas no olho, tá bom? Então, assim, para cada camada que vai formar a lágrima, a camada mais externa de gordura, as glândulas e meibômios, a camada mais interna, que é a água propriamente dita, que são as glândulas principais localizadas na parte superior e externa da pálpebra, e por fim a camada mais interna da lágrima, que a gente chama de mucina, que vai ser produzida pelas glândulas caliciformes. E por que essas lágrimas elas são tão boas? Gente, a lágrima então tem uma série de constituintes, tá bom? Tem proteínas, tem ferro, tem água, tem ácidos, tem sais. E tudo isso é importante para manter essa superfície ocular, primeiro, protegida. A superfície ocular ela mantém contato direto com o meio ambiente. E o meio ambiente tem um monte de micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários e vírus. Eles podem entrar em contato direto com a gente, ou a gente pode levar esses micro-organismos em direto contato com a superfície do olho, porque nossa mão, por exemplo, está suja. Outra coisa importante, né? A gente vai falando e vai lembrando dos detalhes. A importância de manter, então, a higienização das mãos, para que a nossa mão, então, fique higienizada e não leve micro-organismos para a superfície ocular. Muito bem. Essa superfície ocular, então, ela é banhada pela lágrima, e a lágrima, então, tem a função de, principalmente, proteger a superfície ocular. Bruna, boa noite, como é que vai? Obrigado pela sua presença, tá bom? Desculpa, pessoal. Além de proteger a superfície ocular, a lágrima também precisa manter essa própria superfície ocular umedecida, como o próprio nome diz. Porque, olha só, quando a gente pisca, então a pálpebra superior ela roça por sobre todo o olho. E a função, então, da pálpebra também é proteger o olho como um todo e facilitar a distribuição de maneira regular dessa lágrima por todo o carocinho do olho, por toda a superfície ocular. Então, se a gente tivesse de destacar duas, não só essas, mas principais duas funções da lágrima seria manter a proteção da superfície ocular e manter essa mesma superfície ocular umedecida para que ela consiga, então, desempenhar suas atividades. Então, quando a gente pensa em filme lacrimal, a gente vai, então, do ponto de vista didático, pensar em 3 camadas. A camada mais externa, que é gordura, a camada mais interna, que é água propriamente dita, que corresponde a aproximadamente 90% da lágrima, e a camada mais interna, que é de mucina. E todas essas camadas elas vão ser produzidas pelas glândulas que estão dispersas por toda a superfície ocular, tá bom? Dr. Charles, e o que é então olho seco? Olha só, pessoal. O olho seco, para facilitar também o entendimento, ele está relacionado ao seguinte: ou a lágrima está sendo produzida, mas ela evapora de maneira muito rápida, isso corresponde a aproximadamente 80 a 90% também. Boa noite, Bianca, tudo bom? Obrigado pela sua presença, tá? Ou a lágrima está sendo produzida, mas ela está evaporando muito rápido. Boa noite, Sueli, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Que a grande maioria dos casos, 80 a 90%, ou a lágrima não está sendo produzida em quantidade adequada. Então, essas são as duas principais causas, tá bom? Ou ela está sendo produzida, mas ela evapora muito rápido. E a principal causa é a disfunção das glândulas de meibômios. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem umas glândulas que estão dispersas assim, estão distribuídas de maneira vertical por toda a pálpebra? Tudo bom, Celi? Obrigado pela sua presença, viu? Ou o paciente não está produzindo a lágrima. Geralmente esse problema está mais associado a alguma doença imunológica. Olha que interessante. Doutor, então as doenças do corpo podem atacar o olho e causar olho seco? Vocês sabiam que pode? Principalmente aquelas doenças que acometem as articulações. Essas são aquelas, porque as articulações... Boa noite, Lúcia, bem-vinda, viu? Obrigado pela sua presença.
As articulações têm uma constituição parecida com a parte branca do olho. A parte branca do olho é a esclera. E a esclera tem muito colágeno, que é a proteína que a gente tem em maior quantidade no corpo. E nas articulações também. Então, às vezes, um indivíduo, por exemplo, pode ter uma doença imunológica. Uma muito comum, gente, é a artrite reumatoide. A artrite, então, ela pode atacar as articulações e saber que pode atacar o olho também e causar esclerite. E também pode causar, então, inflamação das glândulas e elas, consequentemente, não vão conseguir produzir a quantidade de lágrima que a gente precisa para manter essa superfície ocular umedecida e, ao mesmo tempo, protegida. Então, olho seco, para facilitar o entendimento. A lágrima, do ponto de vista didático, então, tem 3 camadinhas. A camada mais externa, que é de gordura, a camada do meio, que é de água, 90%, e a camada mais interna de mucina. Cada uma dessas camadinhas tem um grupo específico de glândula que vai produzir essas secreções. A parte mais externa são as glândulas de meibômios. A parte interna, a parte do meio, melhor dizendo, que é a grande quantidade da lágrima, as glândulas lacrimais principais estão localizadas nessa posição. E a camada mais interna da lágrima, que é a de mucina, que é produzida pelas células caliciformes, que também estão dispersas aqui no olho. E o que acontece então com o olho seco? 2 possibilidades mais comuns. O indivíduo ele produz a lágrima, só que por causa da camada mais externa de gordura está muito instável, não consegue então manter a estabilidade da lágrima. O que acontece? A lágrima evapora e o paciente fica com o olho seco. Essa é a principal causa, na verdade, que a gente mais encontra nos ambulatórios, tá bom? E a segunda causa também é a falta de produção da lágrima. Ou seja, não está tendo nem estímulo suficiente para que a lágrima seja produzida. E é curioso que essa segunda causa tem muita relação com as doenças imunológicas que acomete, principalmente as articulações, que pode também acometer o olho, tá bom? E olha só que coisa interessante. Então, quando a gente pensa em olho seco, vocês acreditam, gente, que existe aproximadamente 15 a 20% da população tem olho seco. Todo mundo, na verdade, tem um pouquinho de olho seco, tá bom? A gente às vezes pode dividir também o olho seco em grave, moderado e leve. A grande maioria das pessoas tem um pouquinho de olho seco. Então, olho seco leve produz a lágrima, mas a lágrima evapora muito rápido, tá bom? E aí, quais são os fatores que estão, por exemplo, associados com essa condição de olho seco? Eu queria destacar para vocês alguns. Por exemplo, o sexo feminino é mais comum, gente, no sexo feminino do que no masculino, tá bom? Por quê? Por causa dos hormônios. Os hormônios também são um fator importante que mantém a estabilidade do filme lacrimal e mantém então essa superfície ocular umedecida e protegida. Então a gente percebe com mais frequência olho seco no sexo feminino do que no masculino. O envelhecimento natural do corpo. O corpo envelhece, o olho também envelhece. Um exemplo típico de envelhecimento do corpo: as ruguinhas vão aparecendo, o cabelinho vai ficando branco. E as glândulas também não conseguem produzir a mesma quantidade de lágrima que a gente precisa para manter essa superfície ocular umedecida e protegida, tá bom? Olha só, para um médico generalista, um oftalmo generalista, ele vai perceber que aproximadamente 25% dos casos de pacientes que procuram o consultório dele é por causa de olho seco. Para o médico oftalmo generalista que não é especialista, a principal causa de consulta oftalmológica é problema de grau, né? O indivíduo que não enxerga para longe, não enxerga para perto, não é isso? E a segunda causa muito comum é olho seco. 25% dos casos dos pacientes que a gente atende no consultório. Boa noite, Magda, tudo bem? Obrigado pela sua presença. São as pessoas, ei David, ou Davi, boa noite, bem-vindo, obrigado pela sua presença. São as pessoas que são portadoras de olho seco, tá bom? Agora tem outro fator também epidemiológico muito importante, os usuários de lente de contato. Dr. Charles, lente de contato é uma excelente opção. Gente, lente de contato é uma ótima opção. Oi, Anne, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Lente de contato é uma ótima opção para a gente resolver problema de grau. Obrigada. Ei, Anne, cheguei, bem-vinda. Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco, num consultório de um médico oftalmo generalista, a principal causa de consulta são problemas de grau. A gente já falou um pouquinho esse ano a respeito de problemas de grau, né? Quando a gente pensa em grau das vistas, são basicamente 3 problemas de longe mais comuns e um problema de perto. Para longe a gente tem miopia, hipermetropia e astigmatismo. E para perto a gente tem a presbiopia, que é a vista cansada por causa da idade, que é muito comum a partir dos 40 anos, tá bom?
A principal causa dos problemas de grau é genético e geralmente está associado mais ao tamanho do olho, o tamanho do olhinho ou o formato da córnea, tá bom? E na presbiopia, essa parte do olho, os músculos não estão funcionando de maneira adequada, de maneira que o indivíduo tem dificuldade para enxergar de perto. E aí o que a gente faz? As opções de tratamento clínico. Óculos é uma ótima opção e lente de contato também é uma ótima opção. O que acontece com a lente de contato, pessoal? Como o próprio nome diz, a lente de contato ela fica em contato direto com o olho, principalmente com a córnea. E a córnea é uma estrutura muito sensível às condições ambientais. Então, a lente de contato tem a quantidade de grau que o paciente precisa para enxergar bem. Mas a lente por si só, ela diminui a oxigenação e a lubrificação da superfície do olho, principalmente da córnea. Com isso, o paciente pode... Boa noite, Edinha, tudo bom? Obrigado pela sua presença. Com isso, o paciente pode desenvolver olho seco. Ou seja, a lente de contato também é um fator importante para o paciente desenvolver intolerância ao longo do tempo. É interessante porque os pacientes dizem, mas doutor, olha só, eu já uso lente de contato há bastante tempo. E é verdade. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês, vê se vocês concordam comigo. Então, pessoas que, por exemplo, são usuários de tabaco, fumantes. Quando é que é comum o paciente começar a desenvolver algum... A gente sabe que existe uma relação entre a ingestão, o tempo de exposição ao tabaco e o desenvolvimento de problemas principalmente pulmonares. E a gente também acredita que isso acontece ao longo do tempo, porque quanto mais eu me exponho, mais toxicidade... Oi, Panisa, não é isso? Boa noite, viu? Obrigado pela sua presença. Quanto mais o indivíduo então usa o cigarro ou ele é exposto ao tabaco, mais as toxinas vão se acumulando ao longo do tempo e esse efeito acumulativo ao longo do tempo vai causar então os problemas pulmonares. Não é comum o indivíduo ter dificuldade pulmonar já no início da exposição do tabaco. Isso acontece ao longo do tempo. O mesmo raciocínio acontece com a córnea, tá bom? Então, no primeiro momento, o olho lança mão de mecanismo de autoproteção para tentar ver se consegue compensar então a falta de oxigenação e de lubrificação. Mas ao longo do tempo, essas respostas do olho já não são tão suficientes para manter essa superfície ocular lubrificada. E aí o paciente começa a desenvolver intolerância. Aí o paciente diz, nossa, doutor Charles, mas já faz um tempão que eu uso lente de contato, só agora? Só agora, porque até então o olho estava tentando se proteger. Mas chegou um momento que o olho diz, eu não tenho mais reserva suficiente para manter essa superfície ocular lubrificada, porque a lente de contato, que é muito boa para corrigir a questão do grau, e é verdade, mas em alguns pacientes ela pode realmente desenvolver intolerância, basicamente por falta de oxigenação e lubrificação. Então fica aí a dica, lente de contato é uma ótima opção, mas se você perceber que o olho já está coçando, queimando, ardendo, sensibilidade à luz, um pouquinho de desconforto, provavelmente é algum sinal claro, se você é usuário crônico de lente de contato, que o olho está ficando seco e intolerante. Desculpa. Boa noite, economização. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Olha só, outro fator importante que pode também contribuir para a síndrome do olho seco. Efeitos do ambiente. Olha só, gente. Então, da maneira geral, quando a gente está exposto em algum ambiente que tem muito sol ou que tem muito ar-condicionado, diminui-se então a oferta de oxigênio e, consequentemente, também de lubrificação natural para o olho. Então, não é infrequente o paciente também desenvolver um pouquinho de olho seco, tá bom? Outra coisa importante, hoje a gente vive no mundo digital, é impossível a gente até ficar pensando na vida em que o computador, o celular, o tablet, a TV, vocês estão me vendo aí do outro lado, diante da telinha. O que acontece, gente? Quando a gente fixa o olhar no objeto, a gente simplesmente esquece de piscar. A nossa lágrima tem uma tendência a evaporar. O nosso olho, então, fica seco. Então, o uso excessivo de tela, não é que a tela por si só, isso é uma dúvida muito frequente dentro do consultório. Ah, doutor Charles, eu preciso então colocar alguma proteção diante da minha tela. Os raios provenientes da tela, eles por si só, até o momento, não foi comprovado que causa algum efeito deletério na superfície ocular. Isso não acontece. O que acontece são basicamente dois fatores. Quando eu fixo meu olhar na tela, por exemplo, ó, eu esqueço de piscar. A minha lágrima evapora, o meu olho fica seco.
E os músculos dos olhos, eles vão fazendo um esforço repetitivo ao longo do tempo para que eu consiga manter meu olho fixo no objeto e eu consiga enxergar. Isso causa literalmente canseira nos músculos dos olhos e, consequentemente, o paciente vai tendo uma fadiga ocular ao longo do dia. Então, é muito comum o uso crônico das lentes, das telas de uma forma geral, causar olho seco. Basicamente porque a gente não pisca, porque nossa atenção está voltada para o objeto, a gente esquece de piscar, a lágrima evapora, o olho fica seco. E dá canseira também porque os músculos, tanto de dentro como de fora do olho, fazem um esforço grande para que a gente consiga fixar o nosso olhar no objeto. Então é comum o paciente desenvolver também olho seco, tá bom? Tem algumas pessoas também que têm uma fenda palpebral um pouquinho aumentada, alargada. É verdade, isso pode ser uma condição genética com a qual você nasceu, pode ser uma condição adquirida. E às vezes a quantidade de piscar ou fechamento da pálpebra não dá de maneira completa. E o paciente também pode desenvolver. Joelma, boa noite, tudo bom? E o paciente pode desenvolver olho seco. Você já parar para pensar quantas coisas pode causar olho seco? Coisas do dia a dia. E a gente às vezes se esquece, né? Eu já tinha falado para vocês com relação à idade, o envelhecimento natural e a diminuição dos hormônios acabam contribuindo para a presença mais frequente do olho seco, mais comum no sexo feminino, tá bom? Tem algumas medicações, gente, isso é uma coisa importante, tem algumas medicações que podem influenciar também na produção do olho seco. Principalmente alguns antialérgicos podem causar isso, medicações psiquiátricas, principalmente psicotrópicos também, pode causar o olho seco, então precisa estar atento. Não é tão infrequente alguns pacientes que estão ingerindo essas medicações dizer o seguinte: doutor, meu olho está um pouquinho irritado, está desconfortável. E quando a gente vai examinar então o paciente, a gente detecta a condição do olho seco, tá bom? Fatores externos também que eu gostaria de lembrar para vocês. Olha só, baixa umidade do ar. Quando a gente se expõe também à ventania. Tem algumas pessoas que são pilotos de moto, né? Tem alguém aí que pilota moto que gosta de dizer: nossa, eu piloto moto. Levanta seu dedinho e fala que para esse piloto realmente moto. E às vezes o pessoal então anda com a viseira levantada. Aquele ventão batendo forte na superfície do olho diminui o tempo de contato da lágrima com a superfície ocular. Meu Deus do céu, 8h26, o tempo passa muito rápido. E aí o paciente pode desenvolver olho seco. E Simes, é isso? Simides, boa noite, bem-vindo, obrigado pela sua presença, tá bem? E claro, olha só, quando você então está com o ar-condicionado muito forte dentro do carro, quando você está com os vidros abertos, você está se expondo à ventania, é fácil de entender, né? O simples contato do vento com a superfície ocular diminui então o tempo de permanência da lágrima com essa mesma superfície. O paciente então ele pode desenvolver um pouquinho de olho seco, tá bom? Vamos falar também um pouquinho. Ei, Milena, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Para quem acabou de chegar, eu só queria reforçar para vocês que nós finalmente entramos no Julho Turquesa. É o mês de conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. Esse movimento começou aproximadamente em 2017 com a Sociedade Internacional de Superfície Ocular e Olho Seco e a Associação dos Portadores de Olho Seco aqui do Brasil, da qual eu fiz parte da sua diretoria lá nos seus inícios, há 20 anos atrás. Sabe o que é ruim dessa história quando a gente fala isso, gente? Quando a gente fala de 20 anos atrás, significa dizer que o tempo já passou rápido, né? O tempo passa muito rápido mesmo. E nós estamos então falando sobre olho seco. Olha só, a Arne fez aqui uma pergunta: doutor, por que lentes estéticas, por exemplo, coloridas, costumam dar mais problemas que as lentes comuns de grau? Anne, boa pergunta, olha só. Digamos então que o indivíduo, inclusive a gente já fez uma live esse ano, a gente discutiu muito essa questão de mudança de cor dos olhos, né? Quem quiser, procura nosso canal lá no YouTube, a gente tem uma live super legal que fala a respeito desse tema. Então olha só, a parte do olho que é responsável pela cor é a íris, tá bom? A íris na região central tem um orifício chamado pupila. A função da pupila é controlar a quantidade de luz que entra dentro do olho. E essa é a parte aqui é que dá cor ao olho, tá bom? Tem algumas pessoas, então 80% da maioria das pessoas no mundo, gente, tem uma tonalidade de íris amarronzada, aproximadamente marrom, tá bom? Marrom, castanho. E os outros 20% tem a tonalidade de verde para azul.
Então tem pessoas que dizem o seguinte, eu queria que minha cor, que a minha íris fosse assim, tonalidade mais clara. Então vamos colocar uma lente de contato cosmética. Quando você adapta a lente de contato cosmética, a parte da lente que é pintadinha, ela diminui mais ainda a passagem de luz, de oxigênio e de lágrima para a parte de dentro do olho. A parte colorida recebe então uma tinta específica. Ei, Ana, boa noite, como é que vai? Obrigado pela sua presença, viu, Ana? Desculpa, pessoal, a tosse agora me pegou de vez. Estamos tomando água e estamos conversando. Então, existe um pigmento que vai dar a coloração que você quer. Uma coloração mais escura, uma coloração mais clara. Essa coloração, por si só, diminui a passagem de luz, de oxigênio e de lubrificação. Consequentemente, você tem uma maior predisposição a olho seco. As lentes transparentes, de uma forma geral, como eu acabei de falar, elas por si só já diminuem essa lubrificação. Mas como elas são transparentes, elas ainda permitem que maior quantidade... Tudo bom, Renata? Elas ainda permitem que a maior quantidade de luz de oxigênio passe, e água, passe através dela quando a gente compara com as lentes coloridas. Ficou claro então, Anne? As lentes de contato coloridas, elas têm uma tendência a causar mais olho seco, porque o pigmento que é depositado na lente diminui mais ainda a passagem de luz, de oxigênio e de lágrima, fazendo com que o paciente tenha um olho seco com mais frequência e mais intenso do que, por exemplo, as lentes de contato transparente, tá bom? Boa noite, Renata. Obrigado pela sua presença. Estamos conversando sobre olho seco. Joia, obrigado, Anne. Então ficou claro. Estamos conversando com o olho seco. É o Julho Turquesa, é o mês de conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. Exige também algumas condições, tanto sistêmicas como externas, que também pode contribuir para o olho seco. Olha só, lembra que eu comentei com vocês que existem algumas doenças sistêmicas que podem acometer o olho? Uma muito comum é a artrite. Dr. Charles, então as artrites são aquelas doenças que acometem as articulações, qualquer que seja a articulação, ela também pode causar olho seco? Pode. Porque geralmente essas doenças de natureza imunológica têm um aspecto também inflamatório. Elas acabam então atacando principalmente as glândulas lacrimais principais, diminuindo a produção da lágrima e o paciente vem a desenvolver olho seco. Tem alguns outros fatores também que contribuem bastante. Eu vou passar rapidamente porque a gente tem que falar um pouquinho sobre diagnóstico e tratamento. Meu Deus, 8h31, tem que passar muito rápido. Acho que eu tenho que aumentar o tempo de live, viu, gente? Olha só. A fumaça, o fumo, de uma maneira geral, causa olho seco, causa doenças da tireoide, também causa. Tem aquela pelinha no olho que todo mundo chama de catarata, que na verdade é pterígio. Aquela pelinha também ela pode causar um pouquinho de olho seco, porque ela causa uma irregularidade da superfície da córnea e quando a gente pisca, o ato... Oi, Bela, Belia, não é isso? Bronze, boa noite, bem-vindo. A turma está chegando. Ei, Marcinha, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, doutora Márcia. A presença daquela pelinha no olho que a gente chama de pterígio, ela causa uma irregularidade da superfície da córnea. Então, quando a gente pisca, a ideia é que, ao piscar, a lágrima se distribua de maneira regular pela superfície da córnea. Boa noite, tudo bem? Isso acaba não acontecendo. E o paciente, então, pode desenvolver o olho seco, tá bom? Dieta com excesso. Tem algumas medicações que também, aquilo que eu já falei para vocês, também pode causar olho seco. O uso de algumas medicações específicas, como por exemplo os corticosteroides. Corticosteroide é uma excelente opção para tratar um monte de problemas. Mas quando você faz um uso excessivo, sem orientação médica, pode causar... quase um charal. Charlie Santos. Boa noite, Charlie. Eu acho que é Charlie, né? Rosalina, minha amiga de todas as noites. Boa noite, Rosa. Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Olha só. E algumas medicações, como por exemplo corticosteroides, pode causar. Deixa eu ver, aqui está fazendo o seguinte. Aqui uma pergunta, olha só. Moro num polo industrial, o ar aqui é muito poluído, isso colabora para eu ficar irritado e olho seco também? Sim, colabora. Só os coletes lubrificantes são suficientes para me ajudar? Boa noite, Rosa, tudo bem? Mais uma pergunta interessante da Ana. Deixa eu ver o que a Renata perguntou. Por que esse fator causa... coceira, acho que é coceira, não é isso? E lacrimejamento direto. Olha só. Vou por etapas então. Deixa eu responder primeiro a Anne.
O que a superfície ocular precisa é de oxigênio e lubrificação para ela suprir suas necessidades e funcionar de maneira adequada. Quando a gente diminui a oferta de oxigênio e aumenta, por exemplo, a oferta de dióxido de carbono, isso acaba fazendo com que então as células da superfície do olho não consigam respirar. E a lágrima, por sua vez, também ela fica em menor quantidade, porque a oferta que está sendo trazida do ambiente também é um pouquinho menor. E o olho, olha só que interessante, o olho tenta se proteger dessa agressão proveniente do ambiente, causando um lacrimejamento reflexo. No primeiro momento, a ideia desse lacrimejamento é tentar compensar exatamente a pouca oferta. É isso, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o coração, quando tem aquele probleminha nas coronárias. A coronária está entupida. O que é que o organismo faz para tentar compensar? Outras artérias colaterais emergem daquela para tentar fazer com que o sangue chegue às regiões que precisam. São mecanismos de defesa que o organismo lança a mão para continuar funcionando de maneira normal. Quando a gente está num ambiente que tem pouca oferta de oxigênio, o nosso olho fica irritado e ele tenta promover um lacrimejamento reflexo para tentar se proteger desse trauma, desse desconforto. No primeiro momento ele consegue fazer isso de maneira satisfatória, mas à medida que você vai se expondo ao fator, a resposta do organismo vai diminuindo e o olho então não consegue já produzir a quantidade de lágrima que a gente precisa para manter essa superfície ocular umedecida e protegida, tá bom? Deu para entender o bate-papo, gente? Deixa eu ver, a Renata já fez, estou tratando... Ah, tá, a outra é uma pergunta importante, tá bom? A Renata, por que pessoas da família que tem, o meu de vez em quando coça bastante? O que a Renata está dizendo é o seguinte, meu olho coça muito. Olha só, gente, a gente fala, é engraçado, né? Aí vai aumentando as dúvidas, isso é interessante, por isso que é bom a interação direta com vocês. O coçar o olho pode ser muitas doenças, isso é uma pergunta muito frequente e recorrente. Você pode ter probleminhas de inflamação na borda da pálpebra, pode ter inflamação na conjuntiva, pode ter inflamação também na parte branca do olho. Quando a gente fala em coceira, da parte mais externa pode ser sujeirinha, que a gente chama de blefarite, tá bom? Mas uma causa muito comum são as conjuntivites, principalmente alérgicas. Tem pessoas que têm alergia no corpo, por exemplo, tem rinite, tem bronquite, tem dermatite e, consequentemente, também pode ter alergia no olho. E a principal característica da alergia no olho é o quê? Coceira. É o que a gente chama de conjuntivite alérgica. Existem as conjuntivites infecciosas. Para a gente diferenciar a alergia da infecção, o fator mais importante é a secreção. Quando o olho está vermelho e com muita secreção, isso fala mais a favor de infecção. Agora, quando o olho está vermelho, principalmente coçando, isso fala a favor de alergia. Isso também pode causar um olho seco secundário, dependendo da intensidade com que a doença está presente. Deu para entender, Renato? Ficou mais ou menos claro? Deixa eu ver o que a Bela está perguntando aqui. Ó. Estou tratando de acantamebe. Irei passar por um transplante algum dia, doutor? É um tema um pouquinho diferente, tá bom? Sica Rato. Olá, Sica. Boa noite, bem-vindo. Olha só. É médico, diz que tem olho seco. A Renata está falando que o meu tem olho seco e tal. A turma está chegando. Deixa eu tentar ir por etapas, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo responder a vocês. Oi, Gabi. Obrigado pela sua presença, tá? Olha só. Acantameba, viu? Bela, inclusive a gente também nós já fizemos algumas postagens bem interessantes sobre o tema. Existe um protozoário, e quando a gente pensa em micro-organismos, pessoal, a gente pensa basicamente em alguns grupos, principalmente bactérias, fungos, protozoários e vírus. A gente chama de micro-organismo porque a gente não consegue ver olho nu. A gente então precisa de um aparelho que nos ajuda a identificar aquele micro-organismo. Existe então a categoria de micro-organismos que a gente chama de os parasitas, os protozoários, tá? E tem um tipo específico que se chama acantameba, e ele adora ambiente de mar, ambiente de piscina, coisa do tipo. Por isso que as pessoas que praticam esportes aquáticos e que são principalmente usuários de lente de contato, precisam de um cuidado redobrado. Esse parasita, ele gosta muito do material da lente de contato. Então, se você está nadando com a lente de contato, o teu óculos não consegue, sei lá, isolar por completo
a superfície do teu olho e você tiver o azar, gente, de estar no ambiente que a água está contaminada, e se por acaso, olha só, o micro-organismo, através da falta de isolamento total do olho, pode estar em contato com a córnea e causar uma ceratite. Sabe qual é a dificuldade? Esse micro-organismo ele consegue penetrar na córnea íntegra. Olha só como ele tem capacidade de causar a doença. E uma vez que ele penetra, ele fica escondido nas partes mais internas da córnea. E daí a dificuldade da gente conseguir tratar. O tratamento inicialmente é clínico, tem que usar um monte de medicações, mas às vezes pode deixar sequelas. E quando às vezes a gente não consegue um resultado clínico satisfatório, o que a gente precisa fazer? O que provavelmente a Bela vai precisar se submeter a um transplante de córnea. Existe a possibilidade, viu, Bela, de mesmo você fazendo um transplante de córnea, o problema ainda não está por completo resolvido. Daí a importância de você fazer um acompanhamento de perto com um médico especialista em córnea e de preferência que tenha experiência em tratar a ceratite causado por esse micro-organismo tão forte, tá bom? Deu para entender mais ou menos, pessoal, bate-papo? Deixa eu ver aqui uma pergunta. O Passos perguntou o seguinte: doutor, tem problema usar diariamente o colírio 0,3 hipromelose ou 0,1 destrano? Uso com a lente e a visão fica... Às vezes fica boa, às vezes fica ruim. Foi isso que eu entendi, mais ou menos isso. Olha só, qualquer medicação deve ser utilizada sob orientação médica, tá bom? E as lágrimas, de uma maneira geral, artificiais, elas são parecidas com o olho, mas não é muito parecida não, é só um pouquinho. E dentre as medicações que estão disponíveis no mercado que a gente utiliza para tratar o olho seco, a hialuronidase, provavelmente o ácido hialurônico é uma das melhores opções. Só que os colírios lubrificantes, de uma forma geral, que são disponíveis no mercado, eles geralmente vêm com conservante. Esses conservantes eles são importantes para manter a esterilidade do colírio, mas ao mesmo tempo eles podem causar inflamação nas vísceras. Então, o ideal, Passo, seria se você pudesse usar colírio à base de ácido hialurônico sem conservante. Em teoria, seria a melhor medicação que a gente tem hoje disponível no mercado, que vai nos ajudar a manter essa superfície ocular umedecida. Deu para entender? Deu para entender mais ou menos? A Bela falou o seguinte: doutor, eu estou tratando na Unifesp. Você está numa das melhores mãos, tá bom? A Bela está tratando com a doutora Denise de Freitas, provavelmente uma das maiores especialistas em ceratite por acanthameba no mundo. Eu tive a oportunidade de trabalhar de perto com a doutora Denise, aprendi muito com a doutora Denise. Doutora Denise, beijão para a senhora. Então você está em excelente mão, Bela. Segue a orientação da doutora Denise, ela tem bastante experiência no assunto, tá bom? Pessoal, meu Deus do céu, 8h41 e a gente precisa continuar. Vamos seguir em frente, vamos seguir. Eu vou tentar acelerar aqui para a gente ir para os finalmente. Então, como é que a gente faz o diagnóstico do olho seco? Para quem não sabe, nós estamos no Júlio Turquesa, mês de conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. O diagnóstico de olho seco se dá basicamente como a gente faz diagnósticos das doenças médicas, não é isso? Então, o paciente passa em consulta com a gente faz a anamnese e a gente pergunta: e aí, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem? O que você está sentindo? Ah, doutor, meu olho coça, queima, arde, dói. E a gente vai perguntando: você usa lente de contato? Ah, eu uso lente de contato. Toma medicação? Doutor, eu tomo medicação também, eu sou um pouco ansioso, tomo psicotrópico. E aí, você vai juntando essas informações, tá bom? Então, a gente consegue dar o diagnóstico através da anamnese, do exame físico. A gente pergunta para o paciente: tem alguma doença também no corpo? Ah, doutor, estou fazendo investigação também, estou com uns probleminhas nas minhas articulações. E assim a gente vai juntando as informações até que a gente consegue convergir para o diagnóstico de olho seco. As queixas são assim: sensação de corpo estranho, irritação, sensibilidade à luz, lacrimejamento. Às vezes pode ter aquele lacrimejamento e reflexo. É uma força que o olho faz para tentar compensar a ausência da lava. E no primeiro momento funciona, mas que no segundo momento já não consegue mais dar conta, tá bom? E aí então a gente examina o paciente, faz o exame oftalmológico de rotina, aquele exame que você já conhece. A gente põe o pacientinho sentadinho na cadeira, pede para ele falar as letrinhas lá na frente. Em seguida a gente então leva o paciente para a lâmpada de fenda.
E lá na Lambda Defender a gente pode usar alguns corantes específicos que vão nos dar informações do quanto essa lágrima está sendo produzida e quanto ela está estável. E com isso, então, a gente consegue fazer o diagnóstico do olho seco. E como é que a gente trata? Eu preciso acelerar o processo, pessoal. Já são 8h43, vocês acreditam? Meu Deus, o tempo passa muito rápido. Oi, Sabrina, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Sabrina, você que acabou de entrar, nós estamos falando sobre julho turquesa, o mês de conscientização e combate contra o olho seco. A gente já está no finalmente, estamos assim, quase acabando. Como é que a gente faz então o tratamento do olho seco? Oi, acho que é Elias, não é isso? Fecha. Boa noite, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Como é que a gente então faz o diagnóstico do olho seco? Através do exame geral, anamnese, exame físico, exame oftalmológico e corantes específicos que a gente utiliza para avaliar a superfície do olho. Doutor, como é que a gente trata? Vai depender muito da intensidade, do tipo de olho seco, se é olho seco evaporativo ou olho seco que não está produzindo lágrima. E com isso a gente vai dirigir o tratamento. Então vamos falar do olho seco evaporativo, que é o mais comum. Lembra que eu conversei com vocês lá na frente? Que o olho seco evaporativo é a principal causa de olho seco? Ou seja, a gente produz a lágrima, mas a lágrima evapora muito rápido, porque aquela camada mais externa da lágrima, que é formada pela parte gordurosa, que foi produzida pelas glândulas meibômias, não estão funcionando de maneira correta. E aí, como é que a gente faz o tratamento? Tem que fazer a limpezinha da borda da pálpebra, shampoozinho misturado com água. Às vezes a gente precisa usar antibiótico, com corticoide. E claro, a gente precisa usar os colírios lubrificantes. Geralmente isso costuma resolver boa parte dos problemas. Mas se por acaso isso às vezes não for suficiente, a gente precisa então lançar a mão de procedimentos cirúrgicos que vão, por exemplo, manter a superfície ocular umedecida. Às vezes, pessoal, a gente precisa então obstruir os pontos lacrimais, inicialmente os inferiores, para a gente tentar ter o mais possível essa lágrima em contato com a superfície ocular. Às vezes pode tomar algumas medicações que vai também estimular a produção da lágrima. Tem situações que a gente também precisa às vezes fechar um pouquinho a pálpebra para diminuir a exposição da superfície ocular. Babi ou Baby, né? Obrigado, viu? Boa noite, bem-vindo por sua presença. E às vezes, pessoal, tem um tratamento muito bom que é o soro autólogo. Vocês acreditam que a gente pode tirar sangue da gente mesmo? Em ambiente de laboratório, a gente separa a parte branca da parte vermelha. E essa parte branca do olho, do sangue, ela é um dos constituintes mais próximos da nossa lágrima natural. E em situações extremas, a gente então pode utilizar o soro autólogo também como uma ótima opção para tratar olho seco, tá bom? Isso são em casos mais extremos, tá bom? Existe também hoje, nos dias atuais, alguns aparelhos que ajudam, por exemplo, as glândulas que estão localizadas na borda da pálpebra a funcionarem de maneira um pouco mais adequada, fazendo com que esse filme lacrimal fique mais estável ao longo do tempo. Existem muitas máquinas que a gente pode utilizar para facilitar, tá bom? E é claro, existem algumas medicações, por exemplo, a base de ômega 3, que pode também ajudar a manter essa superfície ocular umedecida. Isso, Ana acabou de falar. Dr. Charles, a alimentação pode influenciar no olho seco? Alguma recomendação nutricional? Sim, Ana, a gente estava conversando então sobre o ômega 3. É provável que vitamina C e ômega 3 sejam nutrientes que ajudem, por exemplo, a facilitar a produção do filme lacrimal e manter essa superfície ocular um pouco mais umedecida, tá bom? Sem exageros, mas se você puder então comer ômega 3, peixinho, é super legal, eu particularmente gosto bastante. Isso realmente pode ajudar você a manter essa superfície ocular umedecida, tá bom? Então assim, gente, recapitulando. Julho turquesa, boa noite, bem-vindo, tudo bem? Julho turquesa é o mês de conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. Isso começou pela comunidade internacional de olho seco, chamada TIFOS, e aqui no Brasil a Sociedade dos Portadores de Olho Seco, da qual eu tive a honra de fazer parte lá das suas origens, há 20 anos atrás. Então, quando a gente fala em olho seco, a gente fala basicamente dois tipos. Ou o paciente está produzindo lágrima, mas a lágrima está evaporando. A principal causa de olho seco do nosso meio é a disfunção das glândulas de meibômios,
ou o paciente não está produzindo lágrima, que geralmente está mais associada a uma doença imunológica, principalmente as artrites reumatoides, tá bom? 15 a 20% da população tem olho seco. Na verdade, assim, acredito que até mais. Todo mundo que a gente atende no consultório deve ter algum nível de olho seco leve, mas a gente percebe um aumento do número de casos novos de olho seco na nossa prática médica. Existe uma série de fatores que podem favorecer o olho seco, por exemplo, o sexo feminino, o envelhecimento natural, algumas doenças que a gente precisa tomar algumas medicações que podem realmente atacar o olho, diminuir a produção e a estabilidade do filme lacrimal. E aí, como é que a gente faz para tratar o paciente? Primeiro, a gente tem que fazer o diagnóstico. O diagnóstico a gente faz, então, recebendo o paciente no consultório, fazendo a anamnese, o exame físico, coloca o pacientinho, então, no aparelhinho e a gente vai colocar alguns corantes no olho para a gente identificar se a quantidade de lágrima que está sendo produzida é suficiente para manter essa superfície ocular umedecida. E aí, como é que a gente vai tratar? Primeiro, a gente precisa, então, identificar a causa. Se o olho seco é evaporativo ou se a gente não está produzindo lágrima. Na maioria das vezes o olho seco é evaporativo, então a gente vai drenar nossa atenção para esse lado. Vamos fazer a limpezinha da borda da pálpebra, vamos ajudar as glândulas da pálpebra a produzirem lágrima de maneira adequada. Às vezes a gente precisa usar então lubrificante, tanto lubrificante colírio, como também pode usar lubrificante gel. Existem outras medicações, como por exemplo os anti-inflamatórios e imunomoduladores, que também a gente precisa utilizar quando o olho seco tem alguma relação com alguma inflamação, e às vezes isso pode acontecer. Se o tratamento clínico não resolve, pessoal, então infelizmente a gente precisa ir para o tratamento cirúrgico. Existem diferentes cirurgias que a gente pode utilizar, desde a gente obstruir os pontos lacrimais inferiores, diminuir a exposição do olho, mantendo assim, ó, as pálpebras um pouco fechadinhas. E uma opção muito boa que eu falei para vocês é o soro autólogo. Às vezes a gente precisa tirar então o soro do paciente, separa a parte vermelha da parte branca do sangue. E essa parte branca ela tem muitos constituintes que vão ajudar a essa superfície ocular funcionar bem. Ufa! 10 para as 9, a gente começou já tem 50 minutos. Vocês acreditam? O tempo passa muito rápido, tá bom? Então eu gostaria de encorajar você a fazer o seguinte, olha só, no canto inferior direito, vocês estão vendo o aviãozinho? Eu queria que vocês se lembrassem de alguém que tem olho seco. Deve ter alguém que vocês conheçam que tem olho seco. Envia pelo menos para 3 pessoas, por gentileza, esse conteúdo, que eu tenho certeza que é um conteúdo relevante, é um conteúdo importante, com embasamento científico e fruto de uma experiência de quase 30 anos de oftalmologia e que a gente lida com tantos pacientes no consultório. Boa noite, boa noite, viu? Bem-vindo, obrigado pela presença de vocês. Oi, Lu, Luciane Barbosa. Lu, não é porque você acabou de chegar, não, a gente já está terminando. Você acredita, Lu? Desculpa, viu? A gente já está aqui desde as 8 horas falando sobre Júlio Turquesa, o mês de conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. Obrigado pela sua presença, viu, Lu? Beijão para você. Eu preciso te chamar para fazer uma live, né? Vamos fazer mais uma live, tá bom? Pessoal, e aqui uma última pergunta. Ana, essa tem que ser a última, tá bom? Olha só, cheguei a usar lubrificantes em forma de gel, mas não me adaptei muito bem, ficou bem. Olha só, Ana, a gente tem que ver, primeiro a gente tem que identificar qual tipo de olho seco, qual a causa do olho seco, e aí a gente vai imaginar quais são os tratamentos mais adequados, tá bom? Mas em geral a gente precisa usar colírios lubrificantes, de preferência sem conservantes, ou você também pode usar gel lubrificantes. Além disso, os imunomoduladores, precisa às vezes também usar corticoides, para tentar diminuir a inflamação e manter a superfície ocular umedecida. E cada caso é um caso, tá bom? Olha só, pessoal, não esqueçam, por gentileza, de compartilhar esse conteúdo de qualidade com pelo menos 3 pessoas. Ó, no canto inferior direito tem um aviãozinho, toca nesse aviãozinho, manda para um monte de gente, para que essa informação possa ser útil para as pessoas, tá bom? Pessoal, desculpa a tosse, eu estou me recuperando da virose, mas ainda bem que a gente conseguiu entregar um conteúdo bom para vocês. Eu queria lembrar para vocês que na próxima quarta-feira a gente continua com o nosso Júlio Turquesa, o mês de prevenção, conscientização e combate contra o olho seco, que é uma doença tão frequente, tão comum, mas nem sempre o diagnóstico é dado de maneira correta e às vezes o tratamento também não é adequado. Daí a importância então da gente fazer com que essa informação atinja o maior número de pessoas, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Não esqueça também, às segundas-feiras de manhã, 5 horas da manhã, lá no meu canal no YouTube, a gente tem
uma live, mas é de cunho devocional. São os primeiros momentos do primeiro dia da semana que a gente reserva para se conectar com Deus e trazer uma mensagem de fé e de esperança para a nossa comunidade, tá bom? Beijo para vocês, um excelente resto de semana. Tamo junto, fica comigo. Forte abraço, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela presença de vocês. Tchau.